Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes do Palavras em Sala de Aula. Sejam todos bem-vindos a mais um programa. Eu, Felipe Seriacopi, vou apresentar o programa de hoje ao lado de Cândido Grangeiro e Vivian Panafiel, nossos editores. E o convidado de hoje é o autor e ilustrador Fê. Em 2019, o Fê produziu com a Palavras um livro ilustrado para crianças que estão começando a descobrir o mundo dos livros e da leitura. O livro se chama Oba. Então vamos aproveitar essa oportunidade hoje para poder conversar um pouco com ele sobre seu processo de criação, sua técnica para ilustrar e um pouco também de sua história. Então, Fê, primeiramente, seja bem-vindo ao Palavras em Sala de Aula. Para começar, acho que vendo um pouco o seu trabalho, me lembrou um pouco um documentário que eu vi do Arnaldo Antunes, que ele mostra ele brincando com as palavras, com as imagens, tudo, e ele disse que ele não se considera um músico, nem um poeta. Queria saber o que você se considera, autor, ilustrador, artista visual, porque você tem um jeito diferente, né, de brincar com as imagens, né, principalmente, então... Sim. Então, interessante isso, porque, na verdade, a minha formação é de arquitetura, né? E na arquitetura, e comunicação visual também eu fiz. Mas o que acontece, essa questão de apropriação do espaço, essa coisa de trabalhar com as cores, as formas, né? E é muito forte para mim essa questão também da composição das cores, que eu trago dessa formação de arquitetura. Por mais que pareça distante, mas não é, né? É muito próximo. Então, na verdade, essa questão de trabalhar com comunicação visual, com a imagem impressa, né? Eu sempre pensei em uma coisa muito cênica, muito cênica. Você vê que é interessante que muitos arquitetos, muitos, por exemplo, cenógrafos, Flávio Império, uma série saíram da arquitetura, né? Então, para mim, é a mesma coisa do papel. Eu sempre tive o papel como um espaço cênico, né? Para mim, ele é infinito. Ele não é um espaço finito, é infinito. Então, e o diálogo que eu faço também, né, é muito grande. A personagem, ou enfim, o conteúdo com a forma do papel. Então, essa coisa da onde eu estou andando, né? Tem momentos que, assim, eu acho que não... É um pouco de cada coisa, né? Eu não tenho só o ilustrador, o escritor, sei lá, o cara que trabalha com a comunicação visual, né? Eu pego um pouco de cada. E vou pegar mais ainda. Eu vou lá atrás, na minha infância, quando essa questão da liberdade de brincar, né, com o imaginário, né? Eu fui uma criança muito estimulada com a fantasia da minha infância, muito. Meus pais eram assim extremamente lúdicos, brincalhões, eram de... meu pai era um sujeito grande, grande, eu tenho 1,85 m, ele tinha 1 metro, ele era grande, e era um urso, porque ele abraçava e beijava. Beijava assim, meu pai falava uma coisa muito legal, olha, cria não se beija, se lambe. Então, é verdade. Eram tudo homens, irmãos homens, saiu, todo mundo saiu para estudar, né, embora. Quando se encontrava em Santos, aí era um tal de despedida numa rodoviária, os caras viam os homens se beijando, se lambendo. Porque assim, é verdade, hoje estão falando em porrada, né? Olha que loucura, né? E meu pai falava assim: olha, amor não inflaciona, tem que dar. Então, e brincava muito, brincava. Então, isso depois, eu acho que uma vez eu li uma coisa muito legal que falava que a quantidade de fantasia que uma criança é estimulada é proporcional, diretamente proporcional a um adulto criativo. Quando somos crianças, nós abrimos os braços, brincamos, pulamos, tudo é permitido. Porque eu falo assim, na verdade, tudo é possível no impossível, né? Então a criança brinca, pula, e aí não faz isso. Aí a criança vai cada vez diminuindo o movimento. Ela vai, não rabisco aqui, não, tem espaço ali, vai para lá, tal. Vai. Aí vai tornando um adulto, vai se fechando, no traço, no movimento. Depois ele vai ter que fazer o teatro, né? Vai fazer para outra vez expandir e tornar-se outra vez aquela criança expansiva, né? Uma vez eu li uma coisa muito legal de Picasso, que ele falava o seguinte: eu, quando comecei, queria ser um Rafael, né? O Rafael era aquele pintor dos detalhes, né? Do hiperrealismo. E hoje eu procuro o traço da criança. Olha a criança dentro de mim. Não é demais isso?
Então, essa coisa do livro, para mim, sempre essa questão plástica, trazer a plasticidade, o lúdico, né? Trazendo as fantasias que temos, estão aqui trovadas, que a criança não tem, então eu trago a minha criança e eu falo muito isso. A coleção que eu tenho, até de outras editoras, né, tenho a Criativa, Criança Criativa, né, é exatamente isso. E como eu fiz também no OBA, é trazer a fantasia. Então, a criança, quando está lendo o livro, ou mais ainda, ela está vivenciando o livro, né? Ela deixa esse livro, essa imagem, esse conteúdo dessa forma, deixa a criança ser criança, a sua fantasia, na sua brincadeira, nos seus sonhos, e o adulto que está mediando traz a sua criança, né? Traz a sua criança. Então ele sorri, ele brinca. Então isso é legal, a ludicidade, né? Então eu acho que voltando àquela, eu tenho um pouco de cada coisa, né, de mim, e mais ainda a criança que nunca ela foi, vamos dizer assim, ela foi travada, ela foi não, foi uma criança expansiva. Na universidade foi expansivo e vai e assim no amor, na vida. Deixa eu falar demais, cara. Eu não sou italiano, sou português, hein? Sou português, hein? Fala, vai. Você sabe, Fê, você tem uma coisa que eu admiro no seu trabalho. Talvez você seja uma das pessoas que eu tenha conhecido que melhor se expressa pela imagem. Tenho um pouco essa impressão. Tudo que a gente vê, né, tudo que eu vejo no Fê, então eu vou ler um e-mail do Fê, ele é todo colorido, é formas mesmo, né? Então, eu tenho um pouco a impressão que você, de fato, tem essa questão mesmo, né, de ser uma pessoa que eu mais conheço mesmo, que se expressa pela imagem, né? Me conta um pouquinho, como que você se transformou nesse ilustrador, nessa pessoa que vê o mundo pelas imagens? Ah, tá legal. Então, olha, na verdade sempre foi uma busca minha, né? Eu fiz arquitetura, mas não queria trabalhei com 7 anos de arquitetura, mas não é isso que eu queria. Eu fiz arquitetura mais para ter uma formação de um todo, na praticidade, nas cores, enfim. E depois eu fui buscar também uma coisa interessante, né? Eu percebi que as cores, quando eu colava ou pintava, ora, né, não era nem no computador ainda, era diferente quando eu trabalhava na questão das cores impressas, porque não é uma mistura química, é uma mistura ótica, né? Uma outra mistura, né? Então, para chegar aqui, eu tive que buscar muito meus sonhos mesmo, né? Atrás daquilo que eu acreditava. Então, eu larguei a arquitetura, né? Fui fazer um curso na USP depois de tecnologia gráfica. Tive uma família que me ajudou muito, né? Ajudou muito quando eu larguei tudo, me abraçou e falou: não, vai firme, né? Isso foi fundamental. Eu tinha, na época, sei lá, 28, 29 anos, né? E então isso é fundamental. Agora, uma coisa muito importante também é a questão também de busca, de pesquisa, né? Ler muitos livros, ver muitos livros infantis, né? Pesquisar muito, porque não é só ao lado intuitivo, mas ao lado também empírico, que está ligado à pesquisa também, né? O empirismo, de fazer. E todo dia, na verdade, eu estou tentando me reinventar, me reencontrar, trazer coisas novas, e isso é ficar olhando o mundo sempre, joga para dentro, joga para fora, e aí através das imagens, desenhando, criando. Agora, uma coisa interessante, voltando, né? Quando eu comecei com computação gráfica, interessante, quando eu entrei na Folha de São Paulo, quando eu entrei no concurso da Folha, isso foi 30 anos atrás. Aí tinha computação e tal, mas eu entrei lá no concurso com colagens. E aí os amigos, na época, começaram a ter os Macintosh e tal, lá. E aí eu não disse não, entendeu? Eu quis aprender. Então é muito importante esse espírito sempre de recomeçar, de aprender, né? É muito importante, às vezes, aprender para aprender, né? Aproveitando que você falou da Folha, você também trabalha na Folha, você dá forma para os textos do José Simão. José Simão, conta um pouco para a gente essa sua a diferença entre um e o outro e essa sua experiência.
Então, legal. Quando eu entrei na Folha, isso há muito tempo atrás, né? No começo, eu não fazia o Simão, né? Depois o Simão voltou para a Folha e comecei a fazer. Então, era uma loucura na redação. Era numa época ainda que a gente ficava na redação. Então, eu fazia tudo, ilustração para economia, cotidiano na época, para ilustrada, fazia tudo um pouco, né? Fazia tudo um pouco. E era tudo muito rápido, muito paulada, né? E você lia o texto e já tinha que fazer, né? Então, era muito rápido. Depois veio o Simão. Aí o Simão era ligado à televisão, tal. Então, foi um outro olhar. O Simão é mais ou menos assim, ele pega um pouco de cada coisa. Fosse uma colagem, né? Ele pega um pouco de cada coisa e brinca com tudo. E faz uma feijoada, assim, né? Mistura tudo. E aí o Simão, para mim, foi uma grande escola também. Porque, na verdade, a Folha de São Paulo foi uma grande escola também, né? Porque o jornal, no começo, era aquela coisa de era muita correria, né? Muito pique. Então, quando eu comecei bom, e comecei a fazer o Simão me trouxe deixou mais ludicidade ainda mais, brincar mais ainda com as imagens, com as cores. Então, se você pegar um trabalho meu interessante da década de 90, depois, sei lá, 2005, 2010, vê sempre tem uma mudança muito grande. Isso é muito ligado também ao próprio conteúdo que o Simão traz, né? De ficar atirando para tudo que é lado, brincar mesmo, né? Mas é interessante. Então, me deu na época, foi muito legal. E a possibilidade também que me deu de poder começar a trabalhar só com ilustração, né? Porque eu estava no começo ainda numa busca, né? Imagina, de querer trabalhar mesmo só e receber, e viver disso, né? O grande barato é isso, né? Poder viver do que você ama, do que você faz, né? E o jornal, essa foi o primeiro passo que me deu para poder realmente viver de ilustração. Só que antes eu já estava procurando informação, né? Informação nessa coisa de tecnologia gráfica, porque eu vi que o papel era diferente, né? O livro é diferente, né? Não tinha. Agora, essa questão eu falo sempre, o livro é muito vivo, extremamente vivo, né? Eu falo nessa questão cênica, ele é infinito, né? Então, é contínuo. Agora, o Simão é muito interessante. É, costumo falar que ele é o macaco, eu sou o macaquinho. Vivemos na mesma árvore, só cada um no seu galho, né? Cada macaco no seu galho. E Ai, como que, pensando assim nessa trajetória, né? Então mas desde sempre você teve interesse pelo infantil? Você já imaginava que você ia ilustrar para crianças? sim. Em que momento que surgiu esse interesse? E por que Tá. que surgiu esse interesse, essa vontade de fazer livro infantil? Então, sempre tive, na verdade, sempre tive. Na faculdade mesmo, eu fazia uns desenhos muito legais, assim, o pessoal curtia muito, né? Tinha os murais que a gente fazia, tal, e pintava. Então, eu já tinha essa coisa da proporção emocional, não racional, que é a proporção da criança. Eu nunca me preocupei, exato como falando do Picasso, né, do Rafael, ser um Rafael, mas muito mais próximo do Miró, vamos dizer assim, né? Da coisa mais primitiva, do desenho mais infantil, né, mais puer. Então, eu já buscava esse traço. Mas o meu sonho era fazer histórias para as crianças com esse traço e com plasticidade. Só que, como é aquela coisa, você está numa faculdade e tal, você tem que se formar e começar a trabalhar, você tem aquele moto contínuo para sobreviver, né? E agora, quando de fato eu comecei mesmo, foi não muito tempo. Na verdade, no final da década de 90, sabe? Isso há 20 anos atrás, mais ou menos, que eu senti que realmente eu estava mais preparado. Outra coisa importante, eu estava começando a trabalhar com computação gráfica, já estava trabalhando com a tablet, então eu pintava com caneta digital e tinha um programa chamado Painter, que na época da Fractal, hoje é da Corel. Então, era muito próximo do que eu fazia antes, colagem, pintura, né? Bom, aí no final da década de 90 eu comecei essa coisa de buscar mesmo me informar cada vez mais e ver livros. Inclusive, eu ia muito em livrarias, ficava olhando os livros que estava para ver, né, tal, livros infantis, e ficava procurando, né, pesquisando. Então, eu acho que levou um tempo de maturação para isso. Não só o lado da vontade de querer, de ser apaixonado por livros infantis, pelo universo do desenho infantil, mas também de procurar informação e ver realmente o que está acontecendo no mercado editorial, né?
mas muito recentemente, de 2000 para cá, foi quando realmente o meu salto foi qualitativo, sabe? O meu trabalho eu sinto que cresceu muito. E aí, paralelamente, houve também um crescimento no mercado editorial voltado à infância, né? Cresceu muito de, sei lá, 30 anos para cá, 20 anos para cá, começou a crescer muito isso. A outra coisa importante, porque o livro infantil também, né? Cresci como um adulto, assim, como uma criança com asas, vamos dizer assim, é como se eu tivesse um dia passou um pássaro lindo, 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 brilhante, voando assim, e ele falou: vem, vem comigo, vem, vem, voa comigo, vem, voa na imaginação. Aí eu fui, agarrei e fui embora, fui embora. Aí eu percebi que esse pássaro, na verdade, via dentro de uma história infantil. E aí eu entrei na história e comecei a fazer livros. E até hoje eu vivo com esse pássaro, entendeu? Nessa história. E aí eu estou junto, eu vivo assim, entendeu? E aí a palavra me dá essa possibilidade, essa ponte de levar as crianças tendo o livro com qualidade, com conteúdo, né? E sendo essa coisa mesmo de deixar a fantasia. Porque é muito importante isso, né? Nas escolas, as crianças serem crianças, né? E esses livros dão essa possibilidade, essas histórias dão essa possibilidade. A criança ser criança e o adulto que media trazer a sua criança, né? Isso é fundamental, né? É Fê, maravilhoso. conta para a gente um pouquinho do que é, como é fazer um livro, quer dizer, de onde Boa. vem a inspiração, de como que você pensa a história, de como que você concretiza essa história. Está falando de um monte da sua fantasia, do ser criança, do buscar a criança. Isso. Conta para a gente um pouquinho Legal. desse processo Então, criativo. existe um lado justamente intuitivo, brincalhão, gostoso, deixar as imagens virem, né? E a partir da imagem, já vou explicar até sobre isso, eu tenho essa soltura, né, tal. Mas lembra quando eu falei da tecnologia gráfica? Quando eu fui fazer o curso, foi muito importante ver a questão das folhas, dos papéis. Como é que é? O que é um caderno, né? O que é a cor? O que é um CMYK? O que é um RGB, que é só, na verdade, só no computador, é emissão de luz, mas não é na impressão, né? E o que é os seus cadernos, né? Essa coisa dos múltiplos de 16, dessas limites que você também tem que ter. É muito importante. Se você também não souber disso, ele acaba sendo castrador para você. Então não adianta você só ter a imaginação, mas também não saber dessa questão tecnológica. Olha que interessante isso. Então é muito importante. Então, ele apenas saber da tecnologia é o contrário, ele te abre mais. Então, voltando agora à questão da criatividade, né? Muitos livros nascem só das imagens, só das imagens. Então, tem histórias, por exemplo, né, que muita coisa eu fico desenhando, né? Por exemplo, fico desenhando mesmo, fazendo minhas historinhas aqui, e nasce uma história. Às vezes, uma imagem nasce uma história. Tem um livro, por exemplo, que eu fiz, a Pinta Fujona, que um dia a pintinha pousou na minha mão, uma joaninha, ela ficou andando na minha mão e ela voou. Foi uma primavera. Eu estava em Londres isso. Ela pousou e tal, voou, eu estava esperando o trem. Aí eu fiquei olhando, a joaninha foi. Aí eu falei, meu Deus, imagina um dia se a pinta da joaninha saísse voando, não a joaninha, e queria dar outras pintas por aí, conhecer outras pintas. Aí ela saiu, foi conhecer a pinta da girafa, a pinta do leão, e foi indo. Então, percebe? Uma imagem me levou a uma história, um livro de imagens. A mesma coisa o Oba, a história do Oba, né? Nasceu, eu estava numa escola no Rio Grande do Sul, há 2 anos atrás, mais ou menos, há 1 ano e pouco atrás, eu estava fazendo indicatórios, livros, aí eu gostei de Oba no final, Oba, Oba. Aí uma criança falou isso para mim, olhou para mim e falou assim, Oba? O que é Oba? Ótimo, ótimo. Eu falei, Oba, Oba é... Aí uma criança estava atrás, falou, Oba, é alegria, Oba. Aí eu falei, tá aí, Oba, então eu vou fazer um livro chamado Oba. Por quê? Aí eu pensei, o Oba vai ser a manifestação da alegria mesmo. Aí veio a ideia de uma menina azul, né? Você vê que eu fiz azul, né? Essa coisa de cores, não importa, azul eu fiz. E aí ela vai ter a alegria de sair por aí,
Mas olha que interessante. Vai aparecendo aqueles elementos, né? Um cabide, na borracha, né? E no final descobre aonde estava a criança. Estava no quartinho dela ali. Ela pegou todos os elementos e aí o nome, Oba. Oba, por causa disso, Oba, olha a expansão, né? Eu poderia ter dado outros nomes, mas já aquela criança, quando ele perguntou, eu percebi que outras sabiam que era Oba, ela não sabia, ela ficou até meio tímida, assim, né? Esse livro, por exemplo, nasceu praticamente do nome. Tem outros livros, por exemplo, A Menina que Engoliu o Mundo. Esse livro é maravilhoso. A Menina que Engoliu o Mundo, olha que interessante isso. Em 2014, eu tive uma perda, um grande amor. Eu fiquei assim, pum, aí eu chorei, aquela coisa toda, né? Você chora, pô, é muito legal. Mas, pô, eu tinha me separado da minha esposa, aí conheci uma outra, fiquei apaixonado, né? Eu sou me entregar, né? Me entreguei tudo, né? Sou assim. E me arrependo nunca, adoro isso. Aí, o que aconteceu? Ela foi embora, eu falei, pô, tá aí. Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer 4 histórias disso aí. E aí eu peguei e fiz 4 histórias. Olha que legal. Então eu peguei a dor, transformei em coisas boas. Falei, não, eu vou construir coisas boas. Olha que interessante. De uma coisa que me inquietou lá dentro, falei, não, vai não. Aí eu comecei, chorei, e depois também brinquei e transformei em livro. Olha como é importante isso. Olha como o livro ou as histórias podem te reconfortar, ou melhor, reinventar, ou melhor, ser um novo, né? Trazer um novo, aquilo que eu não achava, né? Não ficar ali, né? Castrado, não. Né? Faz o que tem que fazer, chora, né? Depois dá asas à imaginação. Agora, Mas estou mostrando como tudo você pode, como a criatividade, como o livro é vivo, criança pode pegar um livro e daí trazer tantas histórias, tantas brincadeiras, porque eu falo sempre isso. O livro, eu fiz um final, mas a criança pode fazer outros finais de história, né? Você tem uma concepção muito própria do que é um livro, né? Eu vejo as suas ideias de construção do livro e ele é uma coisa na mão das crianças para as crianças criar e recriar com ele, né? Me conta um pouquinho dessa sua... Então, uma coisa importante, até que eu acabei de ir embora e não falei. Por exemplo, na questão dos cadernos, né? 16, 24, 32 tal. Você tem, para uma criança, você vai, geralmente, o máximo, depende do conteúdo, 40 páginas. Então, você tem que pensar o seguinte, isso é muito importante. Todos os meus livros você vai perceber isso. Eu não posso perder o fio condutor, senão a criança perde esse fio condutor. Geralmente, quase na metade do livro, eu abro ou ponho uma imagem só, grande, que vai me trazer o que aconteceu e vai me preparar para um outro momento do livro, que é um livro ilustrado, né? Tem essa coisa, né? Então, eu estou sempre também pensando na questão da quantidade de páginas, né? Que eu posso trabalhar, né? A questão da forma, que eu vou abrir. Se eu tenho uma relação vertical, é uma coisa, a relação horizontal é outra. Só que essa relação horizontal e vertical nasce do conteúdo. A forma nasce do conteúdo, né? Então, eu só vou definir depois o formato quando eu tenho o conteúdo da história, né? A mesma coisa, a quantidade de páginas. Então, é muito importante isso. A criança, ela não pode perder, ela pode estar no meio do livro, mas ela perdeu todo. Então, você tem que ter essa consciência de saber como vai trabalhar isso, né? Para a criança chegar no final dessa história, vamos dizer assim, ela perceber todas as nuances a cada virada de página. Então, isso é fundamental. Quando você vai criar um projeto, quando, sei lá, eu tenho uma imagem, mas depois eu começo jogo primeiro tudo no papel. Depois eu começo a trabalhar nos limites que eu tenho. Quantidade de páginas e forma. Percebe? Já vou adequando. Mas isso entra aquilo que eu falei. Sabendo como vai correr tecnologicamente, como é que vai ser impresso, quantas cores, se é 4x4 na capa, né? Se o miolo vai ser 4 cores, vai ser uma cor, não importa, 2 cores, você vai trabalhar
com esses elementos, entre aspas, condicionantes, que não são condicionantes, né? Se você tem o conhecimento, ao contrário. Então, é muito importante ter o conhecimento da tecnologia, mais a tua criatividade. Então, isso é fundamental, fundamental total. Porque outra coisa importante é que eu falo, é pesquisar sempre, ver o que está acontecendo por aí. Eu não perco esse detalhe muito importante, aquele que eu estou na ponta lá, fazendo o livro, né? A criança, ou mesmo, porque, na verdade, o livro ilustrado não é para criança, né? Também sabe disso, né? Para qualquer um, para adulto, né? Principalmente, os livros mudaram muito hoje em dia, né? Essa questão do conteúdo. Isso é muito importante. E eu falo muita coisa, é muito legal que eu falo também. Eu vejo muitos adultos, às vezes, professores, educadores, aí eles estão com os livros e falam, Fê, nossa, eu dou tanta risada, o livro traz tanta brincadeira com as crianças, e eu trago a minha criança, isso que eu quero mesmo, né? Que o adulto traga. Então, ele, às vezes, é uma porta para iniciar aquele que não é leitor ao universo da leitura, viu? Quando você está fazendo essa ilustração e tem esse livro, você está enxergando esse destinatário múltiplo ou você está enxergando aquela criança, não sei, 2, 3 anos, alguém que está começando a ler ou alguém mais velho, né? E como que se dá a sua relação, por exemplo, você falou, né? Fui na escola e encontrei as crianças. Como que é essa relação dessa criança enxergando você que fez o livro, né? Ela consegue perceber? O que desperta nessas crianças quando você tem esses encontros? Primeira coisa, quando eu estou criando um livro, não tem muito essa coisa de ficar pensando, não. Eu vou fazer só para criança. É interessante isso, né? Ele vai indo, vai indo, vai indo. Claro que tem algumas coisas que, por exemplo, como é pequenino mesmo, né? Sei lá, de 3, 5 aninhos, que, né, a imagem é fundamental, né? Então, ela não tem ainda a questão da leitura, né? Então, você vai trabalhar ainda bem menos texto, é claro. Mas isso não quer dizer que o adulto que vai mediar, né, ele não traga exatamente isso, aquela criança travada dentro dela, né? É que eu falo assim, eu primeiro deixo a minha criança solta, né? Eu acho que é minha necessidade de me conversar com o universo através da minha criança, com o mundo, né? E porque a criança, exatamente o que você estava falando agora, quando eu vou na escola, eu percebo as crianças são muito verdadeiras, elas são espontâneas. Se você no livro não tem espontaneidade e verdade, você não se comunica com essa criança. Entende? Não adianta. Tem que ter muita verdade. Uma vez uma pessoa falou, pô, Fê, interessante, eu estava vendo o teu livro, pô, você é exatamente o que é no livro. Eu falei, das coisas, mas é professor mesmo, claro, entendeu? Não tem como não ser. Então, a criança na escola é um barato que, uma vez, meu Deus, eu fiquei bobo. A criança começou a chamar, Fê, parece um popstar, meu. Eu falei, não acredito. Aí me abraçaram em volta e não queria ir embora. E foi aquela roda, eu, Fê, me abraçava. O outro dizia, Fê, já me conhecia. Eu falei, pô, através dos livros, olha que legal. Eu falei, meu Deus. Também no Rio Grande do Sul também foi uma vista tão legal, uma escola que eu falei, gente, fica assim bobo, as crianças, Fê. Eu estava numa sala de aula conversando, aí passava, Fê. Gente, olha que fantástico. E aí tem crianças que ficam assim, ficam olhando para você, acha que, como a professora fala muitas vezes, o educador, né? Para elas é uma magia, né? Elas não conseguem sacar que, né, o livro teve alguém por trás que fez, né? Elas ficam, mas você existe mesmo, né? É muito legal isso, né? E as crianças ficam assim também, algumas. Elas ficam soltando a imaginação, estão nem aí, elas brincam mesmo no final, que é bem fantasia. E tem criança que eu percebi, umas ficam assim, são mais travadas. Elas são, não sei se o mundo delas que é tão real, que elas não conseguem dar espaço para a criança delas, que elas são crianças, não dão espaço. Porque às vezes é o que acho que é atrás de casa, sabe? É interessante isso. Você sabe que o desenho é uma das principais formas de expressão das crianças, né? As crianças chegam na escola dominando o desenho como uma coisa, elas se expressam muito pelo desenho, né? E aí você vai vendo que ela passa essa forma do desenho
até o processo de alfabetização, ela está muito ligada à questão do desenho, dessa forma de expressão, né? E ao longo, acho que dessa escolarização, as crianças, os jovens, eles vão se afastando do desenho. Se você vê, quer dizer, como que a gente pode garantir que essa criança, ou que esse jovem, não perca essa forma de expressão, que ela mantenha, quer dizer, o aluno lá do Fundamental 2, o aluno do ensino médio, o que a gente pode fazer para que essa criança, para que esse jovem continue se expressando por meio do desenho? Então, sabe uma coisa que eu acho assim, meio, não sei, eu fico pensando, não sei porque essa coisa, vai mudando a faixa etária, tudo bem, vamos pôr mais texto, menos imagem. Isso é um absurdo, eu acho que por que não imagem também? Entendeu? Por que não também imagem? Eu acho que primeiro era deixar sempre o lúdico fazer parte do espaço também didático, né, do dia a dia, não didático, aquela coisa babaca, chata, não. Estou falando no dia a dia, na escola, trazer não aquela criança que agora está começando, um pré-adolescente, que acha que agora não é mais sabe? Deixar também fazer esse lúdico, né? Fazer parte, por isso que é importante também atividades cênicas, né? No caso do teatro, né? A dança, tudo isso é fundamental. Porque, infelizmente, muita gente vê que a artes, por exemplo, na escola, fica uma coisa muito incipiente, né? Então, o livro, eu acho que tinha que também dar esse espaço para o jovem, vamos dizer assim, o jovem, por que não? O pré-adolescente, né? Aquela faixa que vai saindo da infância, também ter livros com imagem, muita imagem, para ele não perder essa ponte quando ele era criança, né? Não ter vergonha, né? Né? Da ludicidade, de ser crianças, de trazer, na verdade, as pessoas colocam uma coisa muito, né? Aquela coisa, parece criança, né? Uma coisa, né? Tem essa coisa. E, na verdade, qual o problema de você ter a fantasia? O problema de você ter a fantasia como brincadeira, seja na relação afetiva com a tua esposa, mesmo adulto, né? Quando você está amando, percebe isso, né? Os olhos não brilham, tudo é possível, não é? Se viram, se tem asas, não percebe, não, a gente vai fazer nada impossível, não é? Dani, você está amando, porque você quebrou aquela coisa das finitas possibilidades. Você vai para infinitas possibilidades. Você muda, né? Você muda tudo. Tudo para você, mano. Você vê, tudo brilha. Não tem problema, a gente vai, vamos lá. Né? Porque você está amando, você abriu a porta, estava lá, você estava assim, aí você abre a porta da alegria, uma porta de cores, uma porta de. Percebe? Então, eu acho que a literatura tem que se, no caso, voltada à criança, e também ao pré-adolescente, na forma do adolescente, deixar essa porta aberta. Tem que começar a fazer agora também, porque livros para o texto e imagem também. Vamos brincar com isso. Olha, está aí uma coisa que podia fazer. Olha aí, fazer mais isso. Vamos quebrar esse paradigma, né? Não é? Quem sabe você não faz, Fê? Faz um livro, né? Ainda mais, foi isso que o Cândido falou, né? Alguém que se expressa tão bem pelas imagens, que, enfim, um título já vem um livro. Eu estava lendo a respeito disso, né? Tem poucas editoras, mas existe algumas editoras internacionais que começaram a fazer livros de imagem pensando nos adultos. Eu sei, né? E eu concordo com você que quando você está pensando num livro, não precisa necessariamente pensar num destinatário. Mas, de repente, pode ser. Sabe? Não é? O adulto pega e fica fascinado também. Porque não tem esse limite. Acabou isso, sabe? E outra coisa, eu falo muito, eu já estava cuidando. Quando eu falo do espaço cênico, do espaço do papel, no OBA eu faço isso, né? Tem a continuidade, eu trago um elemento, né? Então, por exemplo, lá tem o guarda-chuvinha caído, tem lá um detalhe. Então, olha o movimento, estou trazendo, né? Aí eu viro, olha, estou trazendo o movimento. Olha o espaço ali, eu tenho, e tem quando vem, mostra só um pedacinho do guarda-chuva, do cabo do guarda-chuva, eu estou mostrando que existe, ele está lá ainda. É só, não é? Continua. Olha a minha imaginação, continua, né?
É a mesma coisa no teatro. Você, às vezes, você não tem o cenário, mas você tem o quê? Um detalhe, uma luz, um som, alguma coisa que te leva à expansão daquilo que muitas vezes está sendo interpretado, né? Sim. A gente vive hoje um tempo em que a arte ela é questionada. Esse lugar da arte na sociedade ela é questionada. E você coloca ela como essencial para a vida e para a sociedade. Sim. É isso mesmo. Qual que é o lugar da arte aí que você diria nessa nossa sociedade? Sim, é muito importante. A gente vê através da história, né, da humanidade. A arte sempre teve presente, os gregos, né? Sempre teve presente. Todas as sociedades que chegaram até hoje estão num patamar cultural também super evoluído. A gente vê, por exemplo, morei muitos anos na Inglaterra, 14 anos, você vê lá os espaços culturais, os museus, a própria Biblioteca Britânica. Enfim, você tem tanta coisa. E os caras passaram uma guerra violenta, foram bombardeados e saíram porque eles sabem que através justamente de investir cada vez mais, investe cada vez mais em arte, sabe que a arte ela salva, né? É o momento que você consegue colocar ali toda a tua dor e alegria. É o momento onde você vê que você não é só aquilo, que não é só destruição, que não é só inimigos, né? Você mostra que a arte é o melhor lugar dentro do ser humano, que nós temos coisas boas também, percebe? Aí é o momento de levantar. Então, você vê que todas as sociedades que passaram por grandes tragédias sempre investiram muito na arte, né, na formação, né, no indivíduo como um todo. A Alemanha também, a mesma coisa. Então, e não tem como, só a arte, ela faz parte inerente do ser humano, né? Conviver é uma arte, não é verdade? Olha que interessante, olha que coisa louca, estou imaginando aqui, eu estou convivendo, eu preciso me expressar, eu preciso conversar com você. Aí, se eu me expressar com raiva, eu vou te afastar, talvez, você não quer, ou você fica com medo. Ou se eu abro um sorriso, te dou um abraço, olha, percebe? Fica até arrepiado. E aí, quem sabe, abre uma comunicação maior. E quem sabe essa comunicação maior, os dois se apaixonam. Ou então os dois veem que têm coisas em comum e criam alguma coisa. Você percebe? É a arte, a arte conviver, a arte, tudo é arte, viver é uma arte. Fala isso. Não tem como, não tem como. Olha as pinturas rupestres lá atrás, pô. O homem, né? Pensava na caverna já, colocando o que ele via ali, ele colocava, né? Os animais, usando, né? Porque ele tinha aquela pintura natural ali fazendo, né? E ficou através dos tempos. Olha que interessante. É hoje, né? As pinturas. Então você vê o que permanece. O homem vai embora, a sociedade vai, a arte fica. O ditador, ele pode ficar. Um dia ele vai embora. O que vai deixar legado? Nada. Não é? Não importa se você não gosta de arte, você acha que a arte não. Não importa. Eu gosto, eu amo e vou expandir e vou deixar meu legado para a arte. O livro, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Fê. Você falou diversas vezes, em diversos momentos, da questão da tecnologia. A tecnologia tem um lugar importante na sua criatividade, sim, né? Ou da forma para a sua criatividade, né? Como que isso acontece? Qual que é esse lugar da tecnologia no seu processo criativo? Sim, legal. Olha, todos os meus livros, o pessoal olha e pensa que é muitas vezes arte tradicional, né? Pintura, desenho, mas é tudo digital. Tudo digital. Então, uma vez pediram para fazer uma exposição lá na Feira de Porto Alegre, e eu mandaram original. Eu falei, original não tenho, é digital. Eu falei, não, então a gente imprime aí, imprimir e tal. Então, agora, para mim, quanto é importante isso? Se eu não conseguisse dominar, entre aspas, a tecnologia para ser próximo como eu faço minha colagem, minha pintura, então não daria certo. Então, a tecnologia, para mim, foi muito interessante, é sempre interessante. Tanto que agora, eu estou trabalhando agora com software novo e um iPad Pro da Apple, que você desenha direto no screen dele, né? Então,
Melhor ainda que o pobre tablet. Agora eu faço direto. Porque antes eu usava o programa Painter e usava tablet. Agora eu faço diretamente o desenho direto, né? A tecnologia entra como elemento facilitador. E outra coisa importante, muitas vezes eu estou desenhando, que coisa legal isso. Assim, eu estou fazendo. No final, aquela mesma imagem eu deixo na memória que eu posso ir e voltar no histórico dele. Então, é interessante esse processo de criação. Quando você está pintando, muitas vezes você não consegue fazer isso no papel. No computador, não. Ou na tecnologia que eu estou usando, no iPad, eu vou e volto. E aí eu trago outros elementos que eu gostei lá na frente e jogo no começo. Ele vai crescendo, é muito interessante isso. Sendo que no tradicional eu não consigo fazer isso. E outra coisa interessante, porque, como eu falo, o resultado final é maravilhoso, parece uma técnica mesmo de colagem, pintura. Não sei se vocês dão uma olhada no Instagram, tem colocado umas coisas muito lindas que eu tenho feito, muito legais. Então, nesse ponto, a tecnologia é muito. E eu, para mim, uma coisa que eu achei, eu vejo a hora de, acho que logo, um dia a gente vai. Deu uma parada de e-books, mas logo você vai ter essa interatividade maior, né? Você vai ter movimentos e sons, os livros, né? Então, não importa para mim, não precisa ser impresso. O importante é que você está colocando ali o universo do livro mesmo, aquilo que não. E o papel impresso você vai ter o lugar dele. E outra coisa, às vezes as criançadas ficam malucas, eu já falei para o pessoal, que eu levar na hora para eles verem, né? Não faz, né? Porque eles adoram quando vê computador, né? E ver o livro pronto e ver o processo criativo, né? Como se chega a esse processo criativo. É uma coisa muito legal que se levar para eles também, fazer uma filmagem, o processo criativo todo, né? Como chega, né? Desde o papel, na tablet, no iPad e chegar depois no livro impresso, né? Eu não sei se eu respondi, Cândido. Respondeu sim, está ótimo. Era essa ideia mesmo. Isso, né? Puxa vida, que palavras vai embora cada vez mais, mas, né, nesse novo momento, né? Tomara, né, Fê? Tomara. Nossa, mas tantas ideias hoje. Muito obrigado mesmo por essa conversa. Eu que agradeço muito. Estou vendo, você lado esquerdo, o Cândido. Obrigado, Cândido. Gratidão. O Fê, aí em cima, lado direito. Gratidão, Fê. A Vivian embaixo. Gratidão, Vivian. Olha a tríade, ó. Olha que incrível. Puxa vida, obrigado, viu? Aí para ficar saudade, tem mim, fica com saudade, viu? Quero falar mais. Se você quiser deixar aqui suas redes sociais também, para as pessoas poderem te seguir, fique à vontade. Pode falar aqui para o público. Eu só vou pôr, na verdade, o Face nem estou indo mais. Eu tirei hoje da Face, tudo. Só estou com o Instagram, que eu acho que eu estou como Feilustrador. Feilustrador, @Feilustrador. E aí tem a minha página, sabe? Que é feilustrador.com. Obrigado. Um beijo, coração. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigada, pessoal. Gente, até breve. Até mais. Obrigado. Tchau. Bem, então é isso. Chegamos aqui ao final de mais um Palavras em Sala de Aula. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa com o Fê. E não se esqueçam também de seguir a Palavras nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. Muito obrigado novamente a todos e nos encontramos em breve. Até mais!